Fiz uma entrevista fantástica com o coronel Jairo Paes de Lira, um cara que conhece tudo, a maior autoridade no Brasil com relação às armas de fogo, uma enciclopédia. Começou junto com Benê Barbosa e tem um histórico fantástico nas questões da luta pelo direito do cidadão de ter e portar arma de fogo. Ah, você nunca ouviu falar do coronel Paes de Lira? Não tem problema não, vou te apresentar ele aí. Conferência das Nações Unidas para Avaliação do Progresso realizado com a implementação do Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas Leves e Armas Ligeiras em todos os seus aspectos. 30 de junho de 2006. Um mandato do Brasil. Apresentado por Jairo Paes de Lira, brasileiro da Coalizão Pró-Legítima Defesa. Mr. President, distinguished members of this honorable conference, I am Jairo Paes de Lira, a Brazilian citizen and retired high-ranking police officer, and I speak as a representative of the 60 million Brazilian voters who, within the national referendum held in 2005, said a loud no to the government attempt to ban the legitimate firearms owned by common, good, law-abiding people of our beloved motherland. In my country, there has been a wave of political action directed against gun ownership, as has often been the recent case in other countries. The apparent, just apparent, intent of the legislation to reduce high levels of crime and violence was shown by the outcome of unique events in Brazil to be disbelieved by the people at large, and as I will show, As legislações, na verdade, incluindo aquelas destinadas à criação de cotas, são tendentes a criar, aí sim, verdadeiros apartheids na sociedade brasileira. Terá o direito, terá o condão de destruir essa vida. E se este plano de direitos humanos defende a destruição da vida no ventre materno, então, senhoras e senhores, ele não é um plano de direitos humanos. Ele deve ser denunciado. Ele é exatamente o contrário do que se propõe. Olá, família das armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas. Alexandre Lima aqui, estou com o meu querido amigo aqui, uma pessoa que eu admiro demais, conhece tudo de armas, Coronel Paes de Lira. Coronel, satisfação gigantesca poder tê-lo aqui no Portal das Armas. Prazer é meu, Guimarães, por essa oportunidade de me dirigir a esse importante segmento e tratar de assuntos da atualidade, né? Muito importantes para todos aqueles que acreditam no direito à legítima defesa. Maravilha, Coronel. Para quem não sabe, o Coronel Paes de Lira trabalhou com meu pai, né? E vocês chegaram a trabalhar Posteriormente ao período acadêmico, não. A minha turma foi recebida pela turma do seu pai, que estava se diplomando na Academia de Polícia Militar em 1970. Então nós fomos contemporâneos durante alguns meses, porque o término do curso deles foi programado, foi comprimido, como dizíamos na época. Sim. E eles saíram, se bem me recordo, em agosto de 1970, diplomaram-se em agosto de 1970, quando a previsão era para 15 de dezembro de 1970, mas era a turma superior, a turma que nos recebeu lá, com toda a gentileza, lianesa, né? Cavalheirescamente, sem trote nenhum, nada disso. Apesar de que o seu pai não era muito adepto dos trotes, não. Então o nosso convívio profissional mais estreito foi no plano acadêmico, foi naquela época acadêmica, ou seja, entre 13 de fevereiro de 1970, quando eu ingressei, e agosto de 1970, quando a turma dele se diplomou e, portanto, saíram como aspirantes para a plenitude da vida profissional. Maravilha. Pô, uma satisfação, uma honra gigante, conhece tudo de armas, joga xadrez que nem ninguém. O seu pai jogava muito xadrez também, mas ele era muito forte.
E a primeira competição enxadrística que eu participei na Academia de Polícia Militar foi organizada por ele, foi coordenado por ele. Eu tenho um troféu. Mas quem ganhou, né? Não, quem ganhou. Eu ganhei. Eu ganhei. E até ele me disse, esse troféu era para mim, mas infelizmente ficou na mão do bicho. Maravilha. Pô, uma pessoa, independente, quem me conhece sabe, eu não faço média com ninguém não. Mas eu gosto demais do Coronel Paz de Lira, gosto mesmo, o senhor sabe disso. É mútuo. É uma pessoa que eu já admirava antes, né? Fiquei muito feliz, né? 53ª legislatura, foi suplente, inclusive, acho do Clodovil, né? Originalmente sim, mas eu exerci o mandato durante 20 meses, exatamente na 53ª legislatura na Câmara Federal. Maravilha, um excelente parlamentar, né? Tem vontade de voltar à vida? Não tenho vontade de voltar à vida político-partidária. Nenhum cidadão de bem no Brasil pode se eximir da vida política. Sim. Nós todos temos de estar nas trincheiras do combate político. Perfeito. Em busca, em luta pelo bem do Brasil. Mas eu quero fazer isso como cidadão comum e como militante de movimentos importantes como esse que nós defendemos aqui. Mas não desejo mais ser filiado a partidos políticos ou militar na política partidária, que é muito pesada de fato. Sim. É muito difícil de exercer de fato. Verdade. Mas foi um excelente parlamentar. Inclusive prefaciou, gente, o livro do Benê Barbosa, Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, tá? Um prefácio maravilhoso, fantástico. Uma pessoa, a gente vê até o linguajar dele muito diferenciado, né? Um dos coronéis mais cultos que a gente, né? Um dos oficiais, aliás, mais cultos que a gente já teve, né? Nessa polícia militar. E trabalhou quantos anos na PM? Foram 35 anos. 35 anos, desde não sabe nada 1970 até 2004, 27 de dezembro. Mas, curiosamente, eu acabei sendo revertido ao serviço ativo. Passei para a reserva em 2004, 27 de dezembro, e fui revertido ao serviço ativo em 2013 durante alguns meses, por necessidade da Justiça Militar. Perfeito. 9 anos depois de aposentado, né? O militar não aposenta, né? Voltou a trabalhar, viu, gente? Então, raro, né? Caso raro, mas acontece, né? Então o militar não aposenta, está sempre aí a postos aí para as necessidades aí da pátria. Maravilha, comando. Então fala um pouco mais, quem que é o Coronel Paz de Lira, né? Olha, a vida de todos nós é importante sobre todos os aspectos, mas é inevitável que nós gostemos de falar da vida profissional. Eu comecei muito cedo na Polícia Militar, ingressei com 16 anos de idade. Prestei o vestibular na Academia de Polícia Militar para o velho curso preparatório, que não existe mais agora, e quando ingressei, tinha 16 anos. 16 anos mesmo já em exercício profissional pleno. Foram 35 anos de serviço, mais aquele períodozinho da reversão ao serviço ativo em 2013, e a minha trajetória foi muito rica, foi muito intensa na Polícia Militar. Trabalhou no Terminei, sim, tive a honra de comandar o 3º Batalhão de Choque durante 3 anos e meio, e naquele período, por injunções das circunstâncias de então, tinha sido guindado ao Comando Geral, o então comandante do CP Choque, que era o Coronel Rui César. Eu acabei comandando o conjunto do policiamento de choque, o CP Choque, embora como tenente-coronel, mas efetivo. Eu não fui interino, porque não havia titular. Sim. E esses anos do comando de policiamento de choque, para mim, foram preciosos, foram anos muito desafiadores, em que todos nós tivemos a oportunidade lá, eu, meus oficiais, meus comandantes, meus soldados, cabos e sargentos, de prestar excelente serviço à população paulista, como é próprio da atividade da Polícia Militar, como é próprio do policial militar de modo geral, mas em um período muito difícil e ao mesmo tempo muito rico da história da instituição. A minha origem no choque já é dos tempos de aspirante, porque quando me diplomei na academia, eu fui designado para o batalhão Tobias Aguiar. Ah, é? Que maravilha, eu não sabia disso aí. Primeiro batalhão de choque, e tive 5 anos de exercício como aspirante segundo-tenente no primeiro batalhão de choque, trabalhando predominantemente nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota, que é parte do meu currículo, do qual me orgulho muito. Bacana. Pô, E terminei a carreira no Comando de Policiamento Metropolitano, um comando extremamente importante da Polícia Militar, responsável pela segurança, então,
de 10 milhões de habitantes da região metropolitana da capital, ou seja, exceto a própria capital, não é? Sim. E tendo a honra de comandar 10 mil policiais militares. Muito bom, excelente. Infelizmente o efetivo daquela época não mudou muito não, né? Hoje eu lamento constatar isso, e tenho percebido mesmo. Eu tenho a impressão, pelos dados que tenho visto, que hoje o efetivo total da Polícia Militar até diminuiu em relação àquele último período meu da ativa, em que o efetivo se aproximava de 100 mil pessoas, entre homens e mulheres, prestando excelentes serviços aí no estado todo. Claro que muitas injunções explicam isso, mas o fato é que o estado de São Paulo, pela sua pujança, exige um dispositivo de segurança pública muito complexo e também muito numeroso. Nós temos qualidade e precisamos ter quantidade também. Mas, de qualquer maneira, a instituição continua a prestar excelentes serviços à população e é uma das instituições, é uma das melhores instituições policiais do mundo, sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida disso. Podem ter certeza disso, e todos os que estão, principalmente agora no serviço ativo, podem orgulhar-se. Tendo em vista aí esse fato, né, vou fazer uma pergunta para o senhor. Né? Armas na mão do cidadão de bem. Né? É bom, é ruim? Mais armas, mais crimes? Armas nas mãos das pessoas de bem, sob o ponto de vista da força pública, são sempre boas. Porque as pessoas de bem não tendem a cometer crimes. Isso não quer dizer, claro, que ocasionalmente não aconteça um fato desse. Não vamos dizer que é zero, porque não existe zero em praticamente nada que se possa avaliar estatisticamente na sociedade humana. Mas, de modo geral, as pessoas de bem não tendem a cometer crimes com as armas legais que possuem. Então, o fato de cada cidadão, cada pessoa de bem, ser ela mesma uma frente individual de segurança pública, potencializa a capacidade da força pública e não prejudica. Eu nunca tive preocupação com armas em mãos de cidadãos de bem em relação à segurança dos meus policiais militares, em relação à minha própria segurança. Eu tenho preocupação com as armas em profusão em mãos da bandidagem. Essa sim, e tem muitas, bandido não compra arma em loja, bandido não pede registro, bandido não pede autorização para a Polícia Federal, coisa nenhuma. Ele vai buscar as armas no mercado clandestino e frequentemente, quando não tem acesso direto às armas, até produz as próprias armas. E a tal ponto que já foram constatados, e todos os senhores aí que estão no serviço ativo sabem perfeitamente bem disso, até mesmo industriazinhas bélicas nas mãos do crime produzindo armas artesanais. Então, mesmo que se fechasse da noite para o dia as indústrias de armas no mundo, aquele que tem a sanha de utilizar as armas para o mal sempre teria acesso a elas e, na pior das hipóteses, trataria de produzi-las de alguma maneira. Essa é a realidade. Armas em mãos de pessoas de bem não constituem perigo para a sociedade, não constituem perigo para os policiais e, na verdade, contribuem para o conjunto da segurança pública. Perfeito, né? Dentre essas, entre outras qualidades, é por isso que eu admiro bastante o Coronel Paes de Lira. Né? Tem que combinar com o pessoal os desarmamentistas aí, né? Porque eu não sei como é que esse pessoal aí, que dados que esse pessoal arranja que não condiz com a realidade. Né? É verdade que não há dados com base científica. Há sim muitas falácias esgrimidas aí por pessoas que fazem do tipo, aquela estatística que eu chamo de etérea, né? Sim. O fato de ter havido o Estatuto do Desarmamento impediu 160 mil mortes. Eu gostaria de saber qual é o critério utilizado para chegar a essa conclusão. Na verdade, isso aí não passa de um mecanismo de estatística do desejo das pessoas de que uma determinada lei seja assim, mas não é. O fato no Brasil, demonstrado em outras partes do mundo, é que uma lei draconiana de desarmamento só produz o desarmamento de um lado, só produz o desarmamento das pessoas de bem, só produz o desarmamento das pessoas que têm aspirações e julgam ter condições de defender a si mesmas e as suas famílias. Enquanto que o lado ruim
o lado dos criminosos, continua a se armar e principalmente passa a saber que com a imposição da lei e pelo fato de que as pessoas cumprem a lei, as pessoas de bem cumprem a lei, todas as vítimas ou quase todas as vítimas são patos sentados, são alvos fáceis, porque não têm capacidade de autodefesa. De vez em quando, claro, se dão muito mal, né? Quando tentam roubar um policial militar, aí levam um tiro nos cornos e vão para o cemitério. Mas, de modo geral, invadindo uma residência, por exemplo, o criminoso tem a certeza quase que absoluta de que ele não encontrará oposição porque as suas vítimas potenciais estão desarmadas. É assim que funciona. E esse estudo, verdadeiramente em base científica, já foi feito em várias partes do mundo, muito especial naquele que produziu o livro Mais Armas, Menos Crimes. John Lott. O John Lott Jr. E a demonstrar que nas comunidades armadas a criminalidade violenta cai, os índices de crimes violentos despencam, embora possa até haver, porque o bandido não muda de vida, porque o criminoso não muda de vida, um aumento dos crimes não violentos, como por exemplo furtos, o que, convenhamos, é muito mais suportável socialmente. Com certeza. Aliás, duas coisas que o bandido tem medo, né? É cidadão armado e trabalho. Né? Se falar para ele, eu vou aumentar a sua pena 10 anos, ele dá risada na tua cara. Agora, se você falar para ele, você vai ter que trabalhar os 10 anos na cadeia, rapaz, desespera, não gosta, né? Bom, vamos falar do decreto aqui, né? Decreto 9.785 aqui, tão esperado decreto, né? Tem algumas coisas aí, mesmo no decreto aí que causaram certas divergências, né? Estão causando ainda para mim. A gente está aqui com o maior especialista do Brasil, com todo respeito ao Benê Barbosa, que é nosso amigo também, né? Mas o Coronel Paes de Lira, ele tem um diferencial aí, até porque viveu efetivamente na parte operacional, nas questões de segurança pública. Um grande abraço ao meu amigo Benê Barbosa aí, que é outro ícone do armamento no Brasil. Eu tive a honra de prefaciar o livro dele, como você disse. Né? Verdade. Né? Um livro que abriu a mente aí de muita gente. Leia o prefácio do livro, gente. Quais as principais mudanças no decreto, as expectativas aí? O que o senhor acha, o que o senhor tem para pontuar do decreto? O decreto foi bom. O decreto foi além do que nós esperávamos, porque na verdade ele acabou revogando completamente o decreto 5.123, que era o regulamento antigo do Estatuto do Desarmamento, e revogou também até mesmo o decreto, que foi muito fraquinho, do presidente Jair Bolsonaro, de janeiro deste ano, que nós, da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, a contragosto, tivemos de criticar. A contragosto, porque nós não gostaríamos de criticar este governo e nem a postura do presidente da República. Mas o decreto foi fraquinho. Ele poderia ter ido muito mais longe e não foi. Revogou e ampliou, portanto, o espectro de validade desse decreto para regulamentar completamente a lei que ainda é draconiana. Só que o presidente da República, evidentemente, não pode, numa canetada, derrubar uma lei. Quem tem que modificar a lei, quem deveria ter modificado profundamente a lei, ou mesmo revogado essa lei, e a substituído, se fosse o caso, por uma lei muito mais concentrando com os interesses do Brasil, era o Congresso Nacional, em seu conjunto. Desde que, em novembro de 2005, em decisão popular de referendo, ou seja, democracia direta, as pessoas disseram que exigiam continuar a ter acesso às armas de fogo para posse mansa e pacífica para finalidades de legítima defesa, de si, do lar, até da vizinhança, conforme as circunstâncias. O Congresso Nacional não cumpriu esse dever. O presidente não pode acabar com a lei numa canetada, mas ele pode, sim, regulamentar a lei, resolvendo problemas que estão relacionados à regulamentação até o limite em que isso seja possível. Ele fez. O decreto é bom. A maior polêmica provocada nas hostes de oposição, que já tem um monte aí, né? Tem partidos ingressando, ou melhor, já ingressaram, com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tem uma fileira de deputados, senadores e outros partidos que apresentaram também projetos de decreto legislativo para derrubar o decreto lá nas casas legislativas. Esse é um mecanismo viável até para derrubá-lo, por causa do artigo 20, em que, efetivamente, o presidente ousou bastante. O que ele fez no artigo 20 foi
estabelecer a dispensa de comprovação de efetiva necessidade para casos de porte, não de mera posse, posse é outra história, para casos de porte, em relação a determinadas pessoas, a determinadas categorias funcionais, a determinadas categorias profissionais. Vamos deixar bem claro uma coisa, nós, Associação Brasileira pela Legítima Defesa, entendemos que esse direito deveria ser de todos os brasileiros, todas as pessoas de bem, que preencham os requisitos da lei. Claro que tem que ter capacitação técnica, sem dúvida alguma. Claro que tem que ter ausência de antecedentes criminais graves, evidentemente. Claro que tem que demonstrar uma série de habilitações para que as pessoas que tenham acesso às armas efetivamente saibam utilizá-las prudentemente e adequadamente. Então, desde que cumpram esses requisitos, nós somos favoráveis a esse direito do porte, inclusive, para todas as pessoas. Mas o artigo 20 ousou porque criou um conceito de dispensa automática. E isso vai além da lei, isso é constitucional? A nosso ver, não. A nosso ver, não. Ele vai até o limite da lei. E realmente ousou, e nem nós esperávamos que o decreto chegasse até esse ponto. Por isso a pancadaria. Por isso a pancadaria da esquerdalha, por isso a pancadaria dos desarmamentistas, por isso a pancadaria da turma da rendição, por isso a pancadaria daqueles que querem emascular o país. É Instituto Sou da Paz, é Igarapé, é Viva Rio, é Fórum Brasileiro Nacional de Segurança Pública e outras entidades que nós sabemos muito bem por quem são dominadas. Esse conceito é perfeitamente possível nos termos da lei e, portanto, não ferindo a lei, não é inconstitucional, e é ousado, sim. É ele o que está mais sob ataque. Outros pontos positivos são a ampliação do conceito de armas de uso permitido, que, como naturalmente depende de critérios técnicos, porque o conceito adotado foi o da medição de energia na saída, na boca do canto. Então, claro que isso tudo precisa ser mais bem verificado, mas, de modo geral, passa a ter como permitidos nos calibres aproximadamente até o ponto 45 de pistolas automáticas, o ponto 45 ACP ou o ponto 45 alto. Até foi divulgado que seria viável para pessoas comuns agora adquirir um T4, cuja energia de saída de cano, embora isso seja surpreendente, realmente está abaixo do limite estipulado no decreto. Ou seja, coloca maior disponibilidade na capacidade de defesa das pessoas de bem. Restituiu o conceito de arma de fogo obsoleto, que indevidamente fora suprimido naquele outro decreto que foi baixado para substituir o regulamento de fiscalização de produtos controlados, ou seja, o R105. E não está em vigor ainda. Já deveria ter entrado em vigor, mas houve um decreto novo do presidente da República adiando a entrada em vigor dele. Foi um cochilo, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que pessoas que tinham lá velhos bacamartes, tinham uma garrucha do bisavô de 1901, por exemplo, 1905, puderam ficar na ilegalidade e ser presos. Por essa razão. Isso é um absurdo. E agora o conceito foi reinstituído e, portanto, volta a haver segurança jurídica para essas pessoas. Ele está lá no artigo 2º, inciso 5º. Esclareceu de vez o conceito de porte de trânsito, que é muito importante para os atiradores desportivos e muito importante também para nós, policiais, na atividade de fiscalização com relação a isso. O conceito ficou claro. O porte de trânsito agora está em decreto presidencial e não mais numa norma do Exército Brasileiro, que já não era muito bem redigida. E o porte de trânsito refere-se a uma arma de fogo do acervo do atirador desportivo nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de treinamento ou os locais de competição. Arma esta em configuração de porte mesmo, ou seja, arma municiada e carregada, pronta para emprego imediato. E é muito importante que nós, policiais militares, saibamos disso para não ficar prendendo aí indevidamente pessoas de bem que fazem uso desse direito. É uma arma só, é uma arma do acervo. A pessoa provando que ele é atirador desportivo, que a arma está no acervo, e estando ele apenas com essa arma, aportar essa arma, obviamente tendo que provar também que está a caminho da competição ou está a caminho do treinamento,
essa pessoa está em seu direito. É muito importante que nós não fiquemos aí prendendo pessoas indevidamente. O ponto do decreto, no artigo 20, no artigo 2º, inciso 14, é o estabelecimento desse conceito claríssimo, aliás, em atendimento exatamente ao artigo 24 da lei, embora seja uma lei draconiana. Portanto, não há nem como dizer a alguém que isso seja ilegal, que tenha lido a lei da lei. Um outro dado positivo é a presunção de veracidade da declaração de efetiva necessidade, que está no artigo 9º, parágrafo 1º, para casos de aquisição e, consequentemente, para casos de posse. Não porte. Tem um problema que depois eu comento. Outro ponto positivo é que torna mais clara a amplitude do conceito de residência. Ficou muito claro no decreto agora que residência é tudo que você tem na sua propriedade. Então, se você tem um sítiozinho, digamos assim, a sua residência, a sua área de autorização, no caso de mera posse, claro que quando eu falo você, eu estou me dirigindo às pessoas em geral, porque nós, policiais militares, temos uma situação estatutária diferenciada com relação à capacidade de possuir e portar armas de fogo, e nem poderia ser diferente. Sim, claro, né? Mas o cidadão, de modo comum, se ele tem lá um sítiozinho, o direito dele de carregar essa arma na cintura, mesmo que seja apenas com o registro, ou seja, que ele tem autorização apenas de posse, é até a cerca dele, é até o limite da propriedade dele, e não apenas dentro da área construída. Se ele tem ali um celeirinho, se ele tem lá uma criaçãozinha, um porquinho, uma galinha, o local da criação também faz parte da propriedade dele. E se ele tiver uma propriedade rural maior, vai até a cerca da propriedade. Isso é muito importante, dá segurança jurídica também às pessoas de bem. Outro ponto positivo, aumentou para 10 anos o prazo de validade do certificado de registro. A nossa posição é que não deveria haver prazo de validade, é sempre. Uma vez registrado, está registrado e acabou. Não há sentido jurídico algum em ficar exigindo renovação do certificado. Mas era 3. Uma coisa importantíssima isso. Dois detalhes que eu queria salientar com relação a isso daí. Né? Primeiro, teve gente aí que me perguntou, principalmente no Instagram, e o pessoal tem me perguntado, no YouTube também, né? Mas por que não acabou isso daí? Não pode ser, o Bolsonaro aumenta para 15 anos, para 20, o STF ele poderia contestar o próprio, né, como já tem gente contestando o estatuto aí, porque na Lei 10.826, né, ela fala que tem que haver tem que haver uma periodicidade, exatamente, para que isso seja feito. Evidentemente que posteriormente, com a alteração da lei pelo Congresso, a gente quer acabar com isso daí e deixar o registro permanente. Mas de 3 para 5, né, e de 5 para 10 é o dobro. Né? 13 era o original do decreto 5.123. No final do governo passado foi editado um decreto, do governo passado, de má memória, aliás, foi editado um decreto, aumentou para 5, já aliviou um pouco, e agora para 10, ou seja, é um alívio, portanto é um ponto importante. Aumenta a permissão também de aquisição de munição. Era um ridículo 50 cartuchos para uma pessoa comprar durante o ano. Isso é brincadeira. Esse número de cartuchos não permitia a ela nem treinar. Ora, se ela tem arma de fogo, ela não tem a responsabilidade legal de treinar? Deve ter. Como é que se pode, então, permitir que a pessoa tenha arma de fogo se não se defere a ela o direito de praticar? E com 50 cartuchos por ano isso era impossível. Agora foi para 1.000, que é bem diferente, não é? E no caso dos atiradores desportivos, caçadores e colecionadores, o limite ainda foi ampliado para 5.000. No tocante à regulamentação do porte de trânsito, tem também o artigo 36 do decreto, parágrafo 3º, que conceitua, que estabelece exatamente o critério sob o qual os policiais deverão analisar a situação da pessoa que exerce o direito de porte de trânsito, com bastante clareza. Mas tem um problema também que é a colidência com o artigo 38, que nós vamos comentar depois. Outra coisa positiva, passou a permitir o decreto a prática do tiro desportivo por crianças e adolescentes, conforme o artigo 36, parágrafo 6º. Como é que se formam campeões? Depois dos 18 anos, depois dos 25 anos? Porque não se esqueçam que atualmente para adquirir uma arma de fogo, e isso está na lei, não está ao alcance do presidente mudar, a pessoa tem de ter 25 anos de idade no mínimo,
É depois de 25 que você forma um campeão? É depois de 18 que você forma um campeão? Não. O talento do campeão se manifesta desde cedo. Perfeito. E é o talento do campeão de corrida, é o talento do campeão de salto em altura, é o talento do campeão de salto em distância, é o talento do campeão de basquetebol, de voleibol, de futebol e vai por aí afora. Qualquer modalidade desportiva que leve em consideração. E por que seria diferente do atirador? Quem tem talento desde cedo, esse talento tem de ser cultivado. Obviamente que para a criança praticar tiro, ela tem de ter a autorização do responsável e o acompanhamento do responsável, mas sob esses critérios, ela agora pode frequentar uma agremiação, um clube de tiro, pode aprender, pode praticar e podemos revelar campeões precocemente, o que é desejável para qualquer modalidade desportiva, qualquer, não somente para o tiro, mas também para o tiro, que não poderia sofrer essa depressão. Embora na cabeça daqueles que queiram a emasculação do país, é assim que funciona mesmo. Você tira quem que vai servir o exército, quem que vai entrar na polícia se o pessoal tem nojinho de arma? Né? Mas é o que querem, emascular o país. De modo que daqui a pouco, todas as pessoas sejam criadas, não é, com medo ou aversão a armas de fogo. E aí vem a pergunta de Guimarães. Quem é que vai para a polícia militar? Se você não permite a um jovem, a um menino, a um adolescente, interessar-se pela carreira das armas e, portanto, pelo manejo das armas, quem é que vai às fileiras da polícia militar para defender a população? Quem é que vai às fileiras do exército para a defesa nacional? Isso significa exatamente isso, emasculação do país, que é o objetivo final dos defensores da Revolução Cultural, aqueles que querem nos acovardar, nos encurralar e nos tornar meros tutelados do Estado. Um adendo aqui, né, para você ver, coronel, não sei o senhor, né, mas o primeiro tiro que eu dei, em torno de 4 a 5 anos de idade, com o meu pai, né, o meu irmão, o meu tio e o meu avô. Foi o meu caso também. Foi o meu caso também num quintal lá de Goianazes. Na casa, foi no quintal do meu avô, né, meu? E a gente, meu pai sempre me levava para os estandes, né, quando juntava os oficiais lá, tudo, a gente ia atirar. Mexer com arma, nunca, estou com 40 anos de idade, né? Eu nunca dei um tiro acidental, né? Exatamente porque fui criado num ambiente desse, com responsabilidade, né? E desde pequeno sabendo que as armas têm seus perigos e que o manejo das armas exige responsabilidade. Lógico. É assim que funciona, é assim que funciona, e é assim que se formam as crianças. Eu também, viu? Foi uma garrochinha 22. O primeiro tiro que eu disparei foi uma garrochinha Castelo, calibre 22. Eu com 32. Ou melhor, perdão, 22 não, era uma 220. Outro ponto positivo é a permissão de importação, a facilitação de importação por pessoas físicas, inclusive. O que não vai ser muito fácil, e não quer dizer que hoje não custe muito dinheiro, continua a custar. Então faltam medidas para aliviar os impostos sobre a importação desses bens, senão não adianta muita coisa não, né? Senão você vai comprar tentar comprar uma arma de fogo lá fora, vai ficar tão caro que pode ficar proibitivo. O importante na abertura das importações, o que é? É criar, estabelecer concorrência. O que nós temos aqui no Brasil é praticamente um oligopólio. Não, total. Total. Nós temos a Taurus, uma empresa respeitável por vários motivos, mas que tem apresentado sérios problemas, como nós sabemos muito bem, especialmente em relação às armas funcionais dos policiais militares, que têm apresentado sérios problemas, e temos a Impel, que também fornece para o mercado civil, apesar de que não é uma indústria privada, é pública. Isso é um oligopólio, então não há concorrência. O preço é um preço cobrado por quem praticamente não enfrenta a concorrência. A abertura de mercado produz dois fenômenos. Primeiro, a melhora da qualidade. Segundo, a redução do preço. E isso é bom para quem precisa realmente das armas para a defesa própria. No futuro, a nossa expectativa é de que tenhamos à disposição das pessoas de bem comuns armas de melhor qualidade e de menor preço. E o decreto ajuda nisso. Agora, podemos falar dos problemas? A declaração de efetiva necessidade, em nosso entender, continua a poder ser investigada. Apesar do decreto falar que basta a declaração, o parágrafo 1º do mesmo artigo que trata disso, no inciso 1º, diz que é viável a autoridade policial
rejeitar a declaração de efetiva necessidade se houver prova documental de que ela não foi demonstrada. Então, isso nós sempre dissemos que não é assim, porque a lei, embora seja draconiana, é muito clara em termos de aquisição, em termos de posse, não de porte. Porte não. Porte, de fato, a lei exige que a pessoa prove, que a pessoa demonstre efetiva necessidade. Para a mera posse, para o registro, para ter em casa, para ter um domicílio, local de trabalho de quem é proprietário de uma indústria, de um estabelecimento comercial, por exemplo, ela apenas deve declarar. E no nosso entender, quando a lei fala declarar, se ela não fala demonstrar ou provar, não é à toa, não é por acidente. É porque são duas situações diferentes mesmo. Então ela tem apenas de declarar, e ponto final. Eu declaro que tenho efetiva necessidade para a legítima defesa da minha família, ponto final, acabou. Acabou. É assim que nós pensamos, e nesse sentido, portanto, o decreto poderia ter resolvido e poderia ter evitado essa linguagem circunvolutiva, que ainda vai continuar a oferecer problemas na ação discricionária da autoridade policial, no caso das autoridades da Polícia Federal, porque não ficou muito clara ainda a participação das autoridades estaduais nessa questão. Foi reduzido o número de armas permitidas de 6 para 4, que no nosso entender não tem explicação também, não tem justificativa, de acordo com o parágrafo 9º, o artigo 9º, parágrafo 8º. Até comentar isso. Como dissemos, não acabou com a renovação do registro, mas a periodicidade, afinal de contas, foi muito melhorada. Há um problema na comunicação, na obrigatoriedade de comunicação imediata de furto, extravio e roubo, do artigo 13. Claro, as pessoas têm que comunicar. Esse é um outro detalhe ainda bem que o senhor tocou nesse assunto aí, que eu ia perguntar isso daí também. No meu ver, existe tanto que o senhor até colocou nos problemas aí, né? Um exemplo, eu estou viajando, vou para fora do país, né? Aí no primeiro dia de viagem meu, o pessoal rouba a arma lá em casa, por exemplo. Como é que faz? A verdade é que pode ocorrer o furto, né? Sim. Pode ocorrer o furto nessas circunstâncias. E a pessoa virá a tomar conhecimento, virá a saber quando? Quando houver um fato que a faça tomar conhecimento. Digamos, ela volta e encontra, como infelizmente acontece com muitas pessoas, né, a residência arrombada, né? Vasculhada. E vai lá e constata a falta de um televisor, a falta de um computador e, quem sabe, a falta de uma arma de fogo. Então, a obrigatoriedade legal da pessoa de comunicar deveria iniciar naquele momento em que ela toma conhecimento do fato. Conhecimento do fato. Não no momento em que o fato aconteceu, porque ela não é obrigada a adivinhar. E se for levado a rigor do texto da lei, furto, né? Todo mundo fica fora da lei. Claro que não, né? Caso de furto, caso de roubo, obviamente. Não tem jeito. Bom, e a cassação de autorização de porte de arma em caso de inquérito ou processo criminal por crime doloso foi colocada no decreto, também de modo indevido. Esse é um ponto muito sério, de maneira até perigoso. Um dos pontos mais sérios, por quê? Porque a lei não exige isso. Curiosamente, a lei não exige isso. E por que foi colocado no... Tem umas coisas que eu não... E curioso que aqueles que falam que o decreto é ilegal, não falam que o decreto foi além da lei nesse ponto aqui, porque não interessa a eles. Exatamente. Não interessa a eles. O que eles querem é derrubar o conjunto do decreto para prejudicar as pessoas comuns. Mas nesse ponto, houve erro, porque a lei não exige isso. A lei exige que a pessoa demonstre que nem sequer responde a um inquérito policial por crime doloso. Sim. Exatamente. Mas isso para obter a autorização de aquisição, consequentemente o registro, ou para obter o porte. Mas a lei não fala de cassação das autorizações já expedidas se a pessoa vier a incidir numa situação como essa. O dispositivo da lei já é draconiano, para começar. Porque só porque responde a inquérito policial não teria o direito, por quê? Digamos que alguém, exatamente fazendo uso do direito de legítima defesa, que é o excludente de antijuridicidade no Código Penal, acabe mandando para o inferno um criminoso, que é uma situação altamente desejável, aliás. E aí? Ele vai responder inquérito. Ele poderá não ser absolvido sumariamente,
o delegado de polícia poderá entender que ele tem que responder ao inquérito, porque essa ou aquela circunstância talvez não esteja muito clara. O juiz de direito poderá entender que não vai absolvê-lo sumariamente e vai mandá-lo a júri. Então, ele vai perder o direito de armas, das suas armas, terá de entregar as suas armas à autoridade policial. A lei já é draconiana nesse sentido. Mas a lei só exige isso para obter a autorização de posse ou para obter o porte. A lei não exige isso quando essas autorizações já estiverem concedidas. E o decreto foi além da lei, exigindo isso sim, e impondo isso sim. Foi mal, foi péssimo, foi um dispositivo completamente equivocado num decreto, no seu conjunto, muito bom. E esse é um dos pontos que deve ser mais criticado. Esperamos que, inclusive, seja revisto nessa questão. Esperamos que seja revisto. Em outras palavras, aí, se você pega um promotor igual aquele da Ana Hickman lá, você está perdido, cara. Você vai perder a arma. Então, para evitar esse tipo, até nós sabemos que tem o ativismo judicial, né? E o policial mesmo, o cidadão, ele não perca o seu direito de ter a sua arma aí, exatamente por, não estou falando crime doloso com outra finalidade, né? Com finalidade criminosa. Eu estou falando no legítimo direito do cidadão de se defender. Qualquer estudante. Exatamente. Qualquer estudante. Exercício do regular direito, legítima defesa, estado de necessidade. Né? Exato. E nesse ponto foi, de fato, o decreto escorregou feio. Feio mesmo. Porque passou a criar uma exigência draconiana que nem a lei tinha. Que nem a lei tem. E nós esperamos que ele seja revisto mesmo, esperamos que o Presidente da República ouça aí as nossas ponderações que estão sendo canalizadas por muitos modos aí, que nós temos certeza que chegarão e já chegaram ao conhecimento do Presidente da República. Um dos modos foi o debate público realizado no último dia 9, sob os auspícios aqui do Instituto Plínio Correia de Oliveira, com a participação de ninguém menos do que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é partícipe da nossa causa, que é apoiador da nossa causa e, afinal de contas, é filho do Presidente da República. Exato. Com relação ao problema lá do artigo 36, disse que o artigo 36 deixa bem clara a circunstância em que o atirador desportivo pode portar uma arma do seu acervo ao ir do ponto de guarda do acervo ao local de competição ou de treinamento. Foi bom. Por outro lado, escrevem um artigo 38, parágrafo 2º, em que se diz que nas competições oficiais de tiro no Brasil, as delegações brasileiras e estrangeiras conduzirão suas armas desarmadas e não faz exceção. Não faz exceção nem sequer aquela arma do artigo 36. Ou seja, o artigo 36, parágrafo 2º, acaba colidindo o artigo 38, parágrafo 2º, acaba colidindo com o artigo 36, parágrafo 3º. Isso não é bom. Isso causa insegurança jurídica. Exato. E isso deixa a cabeça do próprio policial atrapalhada também, porque ele vai ter dificuldades de avaliar uma determinada situação na prática. E pode acabar acontecendo de uma pessoa de bem, de um atirador desportivo, a ser preso, conduzido a uma delegacia de polícia e até autuado em flagrante delito, para depois ter que se defender com todas as dificuldades de defesa num caso como esse aí. Imaginem só um campeonato brasileiro de tiro prático, digamos assim, e vem uma delegação lá do Rio Grande do Sul para São Paulo, digamos que o campeonato seja em São Paulo. Essa delegação deverá obedecer o artigo 38 ou deverá obedecer o artigo 33? O artigo 36. É ruim isso, causa insegurança jurídica, como dissemos, e é outro ponto que o decreto merece uma imediata reformulação. Esses são os pontos principais, Guimarães, que merecem a nossa atenção, embora a norma seja complexa e vá muito além disso, evidentemente. Perfeito. Você vê, eu gosto, conhece muito de direito, trabalhou na área, né, está por dentro do decreto, então, e exatamente pontuou situações aí que eu ia posteriormente fazer pergunta aqui, vou até aqui fazer adaptações aqui, mas respondeu na íntegra aquilo que nós precisávamos ouvir. Eu não sei até, acredito que não, mas uma jogada que a gente sabe que infelizmente, né, tem pessoas que estão com o Bolsonaro que são
não são tão favoráveis assim a essa liberação que o cidadão decente possa ter e portar sua arma, né? Ainda não mentalizaram, não assiste pela legítima defesa, não assiste o Portal das Armas, tudo fica com essa mentalidade aí de imprensa tradicional, né? Outra coisa importante, né? Quais os riscos aí, a gente já comentou sobre isso, né? O senhor acredita que pode haver uma anulação desse decreto por parte do STF? Em minha opinião, não. Do Congresso? Em minha opinião, não. Mas nós devemos nos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em sua atual composição, tem atuado muito politicamente em posições contrárias àquelas que nós defendemos. Sim. Então, não há certeza de que a ação direta de inconstitucionalidade ou outras ações que entraram, pelo menos uma lá no Supremo já, que é do partido Rede, não seja julgada de acordo com critérios políticos. Nós estamos cansados de ver o Supremo Tribunal Federal julgar de acordo com critérios políticos. E no tocante ao âmbito legislativo, tudo depende do governo ser capaz de articular uma base parlamentar de sustentação de todas as suas teses, todas as suas posições, não apenas essa, todas. E isso tem se revelado um pouco difícil ultimamente, porque o Congresso, em sua grande maioria, ainda é constituído de pessoas que gostam de fazer transações. Transações que eu digo é trocar isto por aquilo, não, ainda que não seja ilegal, não estou dizendo que são ilegais, mas é uma forma de fazer política, de toma lá da cá, que não favorece, na verdade, os interesses da nação, mas pode favorecer aos interesses políticos deste ou daquele parlamentar, desta ou daquela pessoa ou partido político. Não há muita segurança, portanto, mas eu não acredito mesmo que ocorra a derrubada do decreto. Há um risco, sim, de uma parte dele ser declarada inconstitucional. Qual é o ponto que foi mais no limite? Mais no limite. E, portanto, é o ponto, sob esse ponto de vista, o aspecto, sob esse ponto de vista, mais atacável. Sim. É exatamente o artigo 20, que estabelece, que cria o conceito de demonstração automática de efetiva necessidade para aporte em determinadas situações e para determinadas pessoas. Sem dúvida nenhuma que o ponto que será atacado, o ponto mais atacável é o artigo 20. Esperamos que nós o mantemos na íntegra, né, mas tirando essa dualidade aí entre os itens que nós já comentamos, e que se preserve o artigo 20, que, na minha visão, é um dos mais importantes artigos aí. E não é inconstitucional. Não é, lógico que não. Né? Ele simplesmente veio para regulamentar algo que já está na 10.826. Bom, vamos aproveitar para falar aí da abertura de mercado, né? Já que o decreto abriu essa oportunidade aí, né? Eu tenho uma certa preocupação, não com a abertura de mercado, que eu sou 100% favorável. Eu queria a opinião do senhor, os tempos são outros agora, né? Mas essa alta demanda aí, o que o senhor acredita, né? Pode gerar uma escassez, muita gente procurando, pouca arma no mercado, ou exatamente o contrário? Para começar, Guimarães, com os preços atuais das armas, é inviável que haja essa corrida. Preço de moto. Porque as pessoas simplesmente não têm essa disponibilidade financeira. Sim. Então, um modo de resolver isso é reduzindo o preço das armas. Isso só vai acontecer se houver competição. Você compra uma excelente arma por $500 nos Estados Unidos e você não pode nem pensar em comprar por esse valor uma arma adequada de defesa aqui. Você não compra nem arma de chumbinho, por exemplo. Não. Então, a questão é de competição. Havendo competição, como eu disse, dois fenômenos costumam ocorrer numa situação de mercado. É o aumento da qualidade e a diminuição do preço. Perfeito. Trazer as indústrias para cá é muito bom também, desde que não se crie uma situação de impostos que acabe provocando mantendo o preço na estratosfera. Exatamente. Nós não temos interesse, e não existe interesse para país nenhum do mundo,
em que o mercado das armas seja um mercado de elite. Não. Nós defendemos o acesso às armas de fogo para todas as pessoas, para todos os trabalhadores, para todas aquelas pessoas que têm capacidade de trabalho, capacidade de gerir a própria vida, de financiar a própria vida em condições razoáveis. Com certeza. Se for para ser elitizado, não adianta. Não adianta. Então a abertura de mercado, a meu ver, vai provocar esses dois fenômenos conjuntamente. Primeiro, um deslanche para cima da qualidade e um deslanche para baixo do preço. Isso é bom para o país. Isso é bom para o país. Criar um mercado de defesa é importante para qualquer país que se preze. E esse mercado não é apenas para vender armas para o exterior. É também para oferecer os meios de defesa dos direitos constitucionais aos seus próprios cidadãos. Concordo plenamente. Eu acredito muito, a concorrência ela vai gerar eficiência, vai gerar melhor qualidade, atendendo aí as necessidades e as expectativas que a gente espera de determinado produto aí e mesmo serviço, principalmente. Bom, o governo Bolsonaro ele tem feito mudanças aí significativas, né? Já aprovou esse decreto maravilhoso aí, tem alguns itens aí que a gente já mencionou que precisa melhorar, né? Várias áreas aí foram afetadas, não só desse decreto, mas em outras também aí, principalmente nas questões de combate à insegurança pública, né? E ao crime organizado, corrupção. Qual que é a visão que o senhor tem aí para a manutenção do governo? O senhor acredita, o senhor que já viveu na Câmara Federal, né? Os efeitos colaterais desse combate aí do Bolsonaro ferrenho aí a não fazer aquela velha política? Não é fácil mudar os costumes políticos. Os costumes políticos do Brasil são muito ruins. E claro que não é só do nosso país, mas aqui o nosso país se notabiliza por isso. Sim. Não precisa ir muito, é só verificar o que já aconteceu agora na chamada Operação Lava Jato para ter uma dimensão do que seja a política no Brasil. É uma política, como diziam os nossos avós, de P minúsculo, mas o fenômeno Bolsonaro produziu também uma mudança substancial no poder legislativo. Perfeito. Foram guindados à Câmara Federal, foram guindados ao Senado da República e mesmo às Assembleias Legislativas, que não têm um grande poder de decisão em matérias desse tipo, pessoas muito mais limpas e muitas delas iniciantes, estreantes na carreira política, pessoas que oferecem uma esperança à nação, que é capitaneada pela própria figura do presidente da República. Não devemos ter dele uma visão messiânica, sem trocadilho algum aqui. Não devemos ter dele uma visão messiânica, mas a visão de que ele é uma esperança de dias melhores para a política do Brasil está no coração das pessoas que o elegeram e o guindaram ao maior cargo da República, sem dúvida nenhuma. Então, esse clima tem de ser aproveitado. E o fato de haver resistência ainda, como efetivamente há, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para as necessárias, em relação às necessárias mudanças, não deve nos desestimular, deve nos dar mais coragem para continuar a combater e para, na próxima eleição, ainda aumentar o número de pessoas dignas que vão promover uma mudança nesse estado de coisas. É preciso que acreditemos e é preciso que continuemos a combater e a dar sustentação, evidentemente, por essa razão, ao atual governo, a dar sustentação às pessoas que estão agora a lutar por uma mudança de situação, sem que isso queira dizer que deixemos de lado qualquer espírito crítico e aplaudamos indiscriminadamente, sem análise, sem nenhuma análise, qualquer medida do governo. Não. Temos que manter a nossa independência intelectual, temos que manter a nossa capacidade crítica, mas não podemos abandonar o presidente da República e não podemos abandonar um governo que nós elegemos para melhorar. E acho que, em minha opinião, há razão para muita esperança. Houve uma mudança, o resultado da eleição representou uma vontade de mudança, nós vamos melhorar. Amém. Esperamos, né? Já houveram mudanças aí significativas, né? Importantes aí, que eu tenho certeza, se fosse o outro lá, estava todo mundo desarmado aí, viu?
Comando, a gente já está praticamente caminhando para o final aqui, né? Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Cheio de desarmamentistas, né? Até uma questão pessoal aqui. Para que serve esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Para nada, né? Não serve para nada. A verdade é que há vários órgãos que são mantidos na estrutura estatal que têm que ser reformulados profundamente pelo Presidente da República. Se não reformulados nos seus propósitos, mas isso é possível porque há normas que podem ser mudadas para reformulados em termos de pessoas. O Presidente da República não pode cometer enganos, como por exemplo, aquele que quase cometeu de designar a senhora Ilana Sabot Não dá, né? lá para um cargo importante num Conselho de Políticas Penitenciárias, num Conselho de Políticas que tem muita influência nas questões penitenciárias, nas questões de segurança pública do país. Porque ela é uma pessoa que está em posição oposta ao Presidente da República. E ela nunca escondeu isso, não é dizer não, ela escondeu a verdade, não. Ela nunca escondeu a verdade, ela é uma militante clara dessas posições. Aliás, ela é uma militante lá do famoso Instituto Igarapé. E o ministro Sérgio Moro, infelizmente, nesse ponto, deu uma escorregada ao nomear aquela pessoa, obrigando a formar, até que houvesse uma crise, né, no próprio governo, porque houve a interferência do Presidente da República, depois da pressão daqueles que o elegeram, para que essa pessoa não chegasse a esse cargo. E como ela, ainda existem outras que vêm lá dos governos anteriores e tem que pôr para fora. Tem que jogar DDD lá, tem que atirar um inseticida, tem que desratizar esses órgãos aí, porque não há outra maneira de fazer com que o governo funcione. Resistências ao modo de ser do atual governo são de se esperar. A estrutura burocrática estava muito contaminada pelo poder anterior, que desgraçou o país por mais de 20 anos, sem contar os efeitos dos governos anteriores, que também não foram lá grande coisa. Então, havendo condições de mudar os nomes e colocar nos cargos decisórios, nos cargos de aconselhamento, outras pessoas com outra mentalidade, pessoas que estão entre aquelas que pensam como as que elegeram o Presidente da República, isso deve ser feito. E deve ser feito no mais breve prazo possível, sem contemplação. Sem contemplação. É cargo de confiança? Não é cargo concursado, não. Cargo concursado a pessoa é concursada, ela tem direito a exercer o cargo dela, desde que o exerça dentro da lei, desde que o exerça com dignidade. Mas quando se trata de cargos de confiança, que são demissíveis, de acordo com a vontade de quem designou, isso tem que ser feito, e está demorando para acontecer. Esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um bom exemplo disso, e no momento, não passa de uma inutilidade. Tem gente que, infelizmente, né, que não acompanha, não sabe de segurança pública, não tem a noção do quão maléfico organizações como essa daí, que o pessoal junta um monte de burocrata lá, pessoa que não sabe nada de segurança pública e acabam contaminando aí a segurança pública. É uma coisa que eu costumo falar bastante, né? Se deixasse a segurança pública para quem conhece, né, muitos problemas teriam sido resolvidos. Está na mão dos especialistas em segurança pública. Especialistas. Nós conhecemos muito bem, né? Sabemos muito bem quem são. Perdão, disse DDD? Não, é DDT. É Delta Tango. Pacote anticrime do ministro Sérgio Moro aí. Efetivo ou precisa de mais coisa? O chamado pacote, na verdade, é um conjunto de mudanças legislativas que tem um objetivo central. Tem um objetivo central, que é o de combater exatamente o crime organizado e o crime de colarinho branco. De combater o crime político. Então ele é necessário para o país, necessário, mas não suficiente. E observem que ele tem resistência no parlamento. Agora, é por acaso que ele tem resistência no parlamento? Não, não é por acaso. É que, infelizmente, o parlamento ainda tem muita gente enrolada nos casos de corrupção que produziram a necessidade
de uma gigantesca operação de limpeza como a chamada Operação Lava Jato. Então essa gente não quer que haja dispositivos ágeis para a atuação da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, no sentido de mandá-los para onde eles têm que ir. Os corruptos sabem muito bem se proteger. E é por isso, então, que rejeitam certos pontos do chamado pacote. Aliás, a palavra pacote é utilizada por eles até pejorativamente, né? Uma das coisas, por exemplo, em que houve até um recuo do ministro Sérgio Moro, isso não poderia ter acontecido, é a questão relacionada ao chamado Caixa 2 eleitoral. No pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, o crime de Caixa 2 eleitoral passa a ser um crime tão grave quanto o crime de corrupção. E isso está certo, está correto. E já dizia ele, muito antes de assumir o cargo do Executivo, ainda quando era juiz de direito, e disse isso com toda clareza, em foros internacionais, inclusive, que um caso, uma situação era tão grave quanto a outra, e é mesmo. No entanto, houve um certo recuo, e essa matéria vai ser tratada separadamente do chamado pacote, com uma sinalização ruim para a sociedade, que é a sinalização no sentido de que o Caixa 2 eleitoral poderá sofrer um tratamento mais edulcorado, mais adoçado assim, a fim de não atingir com força aqueles que deveria atingir com força, enquadrando-os pelo crime de Caixa 2 eleitoral com a mesma pancada legal que se fosse um caso de franca situação de meter a mão em dinheiro público. É a mesma coisa, deveria ser tratado da mesma coisa. Agora, tem alguns pontos até que nós criticamos também, porque eles estão relacionados com essas questões de acesso às armas, de agravamento de crimes em determinados pontos, que, a nosso ver, no Estatuto do Desarmamento, não afetam os criminosos, porque criminoso pouco se importa com a lei. Não está nem aí. Acabam por afetar as pessoas comuns, acabam por afetar os atiradores desportivos, que sempre dissemos e continuamos a dizer que são a segunda reserva nacional. Perfeito. Ciclo completo de polícia é uma coisa que eu defendo com unhas e dentes aqui. É uma realidade em todos os países do mundo. Por que o Brasil é diferente, hein? Bom, o Brasil tem suas peculiaridades, sem dúvida. Uma delas, que é sempre muito atacada, é a chamada dicotomia, não é? Então, nós temos essencialmente uma estrutura de segurança pública a cargo dos estados, mas tem os dispositivos federais. Sim, claro. Mas a cargo dos estados, e nos estados nós temos um segmento de polícia judiciária e um segmento de polícia ostensiva, essencialmente. Com organizações que historicamente mostram alguma competitividade entre si. E em determinados momentos da história, uma competitividade destrutiva até entre si. Claro, nós temos experiência na nossa vida profissional, já assistimos muito isso. Em determinados momentos essa competitividade é destrutiva. Então, um modo de resolver isso, e um modo que foi encontrado por outros países de resolver isso, é exatamente não o de destruir essa ou aquela entidade, de distinguir essa ou aquela entidade, ou de tentar fazer uma unificação que acaba não funcionando também e acaba promovendo a necessidade de criação de outras organizações policiais. Mas sim de dar a cada uma delas, mantendo o respeito à sua história, a capacidade legal, a atribuição legal de cuidar do crime integralmente. Se tomar conhecimento dele, levar a investigação até o fim. Atua ostensivamente, tem contato, por exemplo, com uma situação de flagrância de crime, leva esse caso à justiça até o fim. Seja a polícia militar, seja a polícia civil. Como nós temos em algumas situações, vamos exemplificar aqui com o caso italiano. A Itália tem uma polícia militar de larga tradição, embora de caráter nacional, diferentemente do nosso sistema, porque é um Estado unitário, não é a federação. Tem uma polícia militar de larga tradição, que são os carabinieri lá.
O que acontece com o Carabinieri? Essencialmente, ele é uma força pública, essencialmente ele é uma força de preservação da ordem pública, que é muito parecida com a nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, qualquer Polícia Militar do Brasil. Mas quando o Carabinieri, por exemplo, prende alguém pela prática de um crime, ele não passa a investigação do crime, o crime é outra instituição. O crime é investigado pelos Carabinieri até o fim e posteriormente é levado à justiça criminal. Por outro lado, tem uma Polícia Civil Nacional também, uma Polícia Judiciária, que ao fazer as suas investigações, as suas operações, digamos que prenda alguém pela prática de um determinado crime, também vai conduzir o fato, vai investigar o crime e vai levar o fato à justiça criminal, sem ter a obrigação de se reportar a qualquer outra entidade policial. Isso funciona bem. Agora, isso quer dizer que acabe com toda a competitividade que existe, mesmo nos casos da Itália, que tem esse sistema, mesmo no caso alemão, que tem um caso que é parecido, mesmo no caso francês, que é parecido, mesmo no caso de um vizinho nosso, muito próximo aqui, que é o Chile, que é parecido, acaba completamente? Não. E não acaba completamente com competitividade em ambiente policial nenhum. Costumam dizer, por exemplo, que não, o sistema dos Estados Unidos, não existe sistema dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma coxa de retalho em termos de organizações policiais. Só polícias federais lá eles têm 5. E existe competição entre polícia municipal, o county sheriff, como eles chamam lá, polícias estaduais, e às vezes com cruzamento, com interpenetração de competências, fora as situações em que, contra a vontade e contra a simpatia das polícias locais e estaduais, o órgão federal competente policial assume determinados casos porque encontra base na legislação para fazê-lo. Nunca será extinta a competitividade. O que é importante é que a competitividade não seja destrutiva. Seja sadia. Que a competitividade seja positiva, que a competitividade promova qualidade nas organizações policiais e que a competitividade promova resultados sociais no combate ao crime. Bom, para a gente encerrar aqui, Coronel, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Qual que é a dica que o senhor dá às pessoas que vão utilizar agora, né, o cidadão vai ter esse acesso aí mais fácil, né, ou menos difícil, né, de poder ter e portar. Alguns poderão portar, né, nem todos. Mas qual que é a dica que o senhor dá para quem vai adquirir uma arma de fogo? Não é nem dica, não, Guimarães. A pessoa que vai adquirir uma arma de fogo, ela tem que ter responsabilidade. Perfeito. Ela tem que ter plena consciência de todas as obrigações legais que ela passa a ter ao possuir ou, principalmente, a portar uma arma de fogo. Ela tem de se lembrar que, ao ter uma arma de fogo, ela tem responsabilidade pela segurança das outras pessoas também. Então vamos exemplificar. Seria razoável que uma pessoa adquirisse uma arma de fogo para deixá-la a fácil alcance de uma criança que ainda não tem a capacidade de compreender e de ser educada em relação aos cuidados com a arma de fogo? Uma criança de 5 anos de idade, por exemplo? Claro que não. O direito é super importante, o direito é fundamental, o direito é natural, muito mais do que constitucional, mas ele envolve responsabilidade. A palavra-chave é responsabilidade. A pessoa que quer exercer esse direito, antes de tudo, tem de ser um cidadão plenamente responsável, que compreenda muito bem as implicações de possuir e até de portar, conforme o caso, uma arma de fogo. E tenho certeza de que o brasileiro não é menos do que outras pessoas, do que qualquer outro cidadão do mundo, nesse sentido. Uma coisa que me deixa mais aborrecido é quando outros falam, não, o brasileirinho não tem cultura para isso, o brasileirinho não tem capacidade para isso. Como é que não tem? O brasileiro é tão responsável, pode ser tão responsável, quanto um cidadão fortemente armado dos Estados Unidos, quanto um cidadão fortemente armado da Suíça. E tem mais. Nesse processo, que envolve a responsabilidade, nós criamos condições de desenvolvimento social, de desenvolvimento de uma consciência social, de profunda responsabilidade e, portanto, só com benefícios para o país, não prejuízo.
Prejuízo é a emasculação do Brasil que querem nos impor, mas não conseguirão. Amém. Deus no comando. Bom, Coronel, eu agradeço de coração mesmo, gosto muito dele, é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho muito grande, o senhor sabe disso, eu sei disso, o Coronel é irmãozão da gente mesmo. Bom, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela entrevista que o senhor me deu. Grande prazer. Pode, considerações finais aí. Não, como considerações finais, eu agradeço pela oportunidade, sei que o seu canal é extremamente importante e nós devemos exatamente trabalhar os modos de fazer chegar não só as pessoas que já estão conosco há tanto tempo, mas a todas as pessoas a essas convicções, esses dados concretos a respeito da realidade das comunidades armadas. E sempre deixando muito claro que nós não pretendemos de modo nenhum impor nada a ninguém. Que o que nós queremos é o reconhecimento de um direito natural, um direito constitucional. O que nós queremos é que as pessoas tenham a opção de acesso às armas se elas entenderem que estão capacitadas a isso, que têm disposição para isso. Evidentemente que a defesa da população está lá no artigo 144 da Constituição da República, sem dúvida nenhuma, o dispositivo de segurança pública, mas esse dispositivo não exime a coparticipação do próprio cidadão. A Constituição da República é muito clara nesse sentido, é muito clara nesse sentido. E, portanto, o que nós queremos é um país em que as pessoas tenham o direito de escolher, que as pessoas tenham acesso, especialmente quando o Estado Armado lhes falhar. E nós todos que atuamos na área, nós todos que nos sentimos profundamente responsáveis pelo exercício da nossa profissão, pela segurança de todos da população, sabemos perfeitamente bem, porque somos honestos no exercício da nossa profissão, que nem sempre conseguimos estar num determinado momento, num determinado local, em condições de defender esta ou aquela pessoa ameaçada de violação dos seus direitos. Às vezes nós falhamos, às vezes nós não conseguimos estar lá. E principalmente nesses momentos é que é importante que as pessoas tenham direito aos meios para defender aquilo que a Constituição lhes assegura. Meios esses que, sem dúvida nenhuma, não excluem, não podem excluir o acesso às armas de fogo de defesa. A gente tem que sempre batalhar, gente, a eterna vigilância, né? A gente tem que batalhar para que o Congresso aprove leis, principalmente altere a Constituição e deixe bem claro na Constituição o poder ter e portar arma de fogo sobre esses critérios. E aí não vai entrar presidente aí, né? Porque se o Bolsonaro sai, pode entrar outro presidente aí e acabar com esse decreto, né? Então a gente tem que batalhar para que isso daí seja consolidado. Foi um passo muito importante aí para a gente, para uma conquista inalienável do cidadão, aí, usando as palavras do meu querido amigo Coronel Paes de Lira. Gente, vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal pela Legítima Defesa, o canal que tem um conhecimento, entra aí, pela Legítima Defesa, acessa na internet aí no YouTube, pela Legítima Defesa, eu vou deixar a descrição aí no canal. Participe da nossa campanha, hashtag Cidadão Armado Já, e é o que eu sempre falo, né? Não à criminalidade, sim à proteção, ao lazer e ao esporte. Portal das Armas. Se inscreve aí.